Caros alunos do curso Técnico em Meio Ambiente, estaremos iniciando a nossa terceira videoaula sobre controle de enchentes. Nessa videoaula iremos discutir os efeitos da urbanização sobre o comportamento hidrológico. Nessa imagem exposta, vocês conseguem visualizar dois cenários distintos, em uma área pouco urbanizada e uma área muito urbanizada. Então, quando houver a precipitação na área pouco urbanizada, nós vamos ter que a metade, né, da precipitação vai ser percolada no solo, né, essa água vai ser infiltrada nas camadas subterrâneas, recarregando todos os aquíferos subterrâneos. E uma pequena parcela dessa água vai ser escoada superficialmente. 10% apenas da água, né, oriunda da precipitação, vai ser escoada, enquanto a metade vai ser infiltrada no solo. Já na área com grande adensamento urbano, nós tivemos que a maior parte dessa água, 45%, ela vai ser drenada, né? Então ela vai ser drenada e essa drenagem, como vai haver o aumento da vazão, ela não vai comportar toda essa vazão, ocasionando o processo de inundações nas cidades. Aqui eu coloquei esse gráfico que ilustra bem os efeitos da urbanização sobre o escoamento superficial. Esse gráfico ele aponta duas situações distintas, em uma área urbanizada e uma área não urbanizada. Então, vocês percebem que esse gráfico de vazão por tempo, ele diz o seguinte, ele diz que em um tempo 1, né, há um aumento máximo, né, na vazão em uma área urbanizada. Enquanto em uma área não urbanizada, por mais que o tempo vá passando, ele não consegue atingir o mesmo pico de vazão em uma área urbanizada. Então vocês conseguem visualizar nitidamente que em uma área urbanizada é mais frequente o processo de inundações do que numa área não urbanizada. Quais são os problemas dos mananciais decorrentes, né, nas cidades? Então é muito comum nós nos depararmos com situações de liberação de efluentes, né, de impactos diretos nos mananciais. E esses mananciais, eles são ocupados de forma desordenada, quer seja pelo favorecido, né, por legislação omissa e equivocada, ou por falta de um planejamento urbano, né, e um controle de ocupação. Nos mananciais superficiais, o impacto se agrava pela falta do tratamento de esgotos que são liberados diretamente, né, no leito dos corpos hídricos sem um tratamento prévio. Nos mananciais subterrâneos ocorre a contaminação e a perda de áreas de recarga. Então, por conta da impermeabilização do solo, há uma diminuição justamente da recarga desses corpos hídricos. Bom, os reservatórios urbanos, eles passam constantemente por um processo de eutrofização e contaminação decorrente da liberação de esgotamento, certo? Nesses rios, e por conta disso há um aumento, né, na concentração de compostos de nitrogênios e fósforo, que vai aumentar o aporte, né, de nutrientes, e assim as microalgas elas vão começar a se proliferar, diminuindo a qualidade da água. Também irá ocasionar a redução, né, da disponibilidade de água devido à diminuição na qualidade da água nos reservatórios. Bom, aqui eu coloquei o ciclo de inundação e contaminação, que tudo acontece a partir da liberação de efluentes, né, nas cidades. Esses efluentes eles são veiculados para os mananciais a partir da drenagem urbana, contaminando, ocasionando o processo de eutrofização, de contaminação desses mananciais, e esses mananciais dessa forma perdem a qualidade, né, de suas águas, e isso vai inviabilizar justamente o abastecimento das cidades. Então vocês percebem que todo esse processo, né, de inundação, né, devido justamente à impermeabilização do solo, aumento da vazão, né, isso vai gerar impactos diretamente nos mananciais, nos corpos hídricos, e ao impactar os corpos hídricos, vai também causar um impacto, né, na população, porque
vai haver a diminuição da qualidade da água que vai ser disponibilizada para o abastecimento urbano. Bom, as inundações elas podem ser ditas, né, através de dois fatores, pode ser vistas por dois fatores, a partir da drenagem urbana, como já falei, né, que é o escoamento em áreas urbanizadas, e esse escoamento ele sofre a variação a partir do processo de canalização e permeabilização, né? Então, quanto mais houver áreas canalizadas e permeabilizadas, maior vai ser o aumento da vazão e drenagem urbana. As inundações ribeirinhas, né, que é um processo natural resultando do aumento da vazão dos rios durante o período seco e chuvoso, e essas inundações podem ser afetadas justamente pelas ações do homem. Então, se o homem constrói, desmata, né, e vive nessas áreas ribeirinhas, ele está propício, né, a passar frequentemente por esse processo de inundação. A questão da drenagem e inundações, como eu havia falado, é uma questão muito associada à drenagem, porque os centros, as cidades, né, toda aquela água pluvial, né, pluviométrica, oriunda do regime de precipitação de chuvas, elas são escoadas, né, em grande parte são escoadas, e caem nos sistemas pluviais. Esses sistemas pluviais eles são direcionados para os corpos hídricos. Contudo, esses sistemas eles não estão adaptados a receber uma grande vazão de água, e com isso há justamente o processo de inundação nas cidades, né? Então, o sistema de drenagem, né, para esgotamento sanitário, doméstico e industrial é ineficaz porque ele não consegue comportar a vazão atual. A ocupação de áreas de inundações pelas populações também é outro fator preocupante, né, que essas áreas inundadas são ocupadas, né, de uma forma desordenada pela população. Ao aumento da produção de sedimentos, devido principalmente ao desmatamento, né, das matas ciliares, né? Isso ocasiona o aumento na produção de sedimento por conta do processo erosivo. Geralmente as áreas mais atingidas são de populações pobres, né? Porque as populações pobres, em sua grande maioria, vivem em áreas que são impróprias, né, para a construção, como áreas ribeirinhas de rios, lagos, e elas dessa maneira se tornam mais vulneráveis a esse tipo de problema. Não existe tradição em medidas preventivas nas áreas de inundação, né? Infelizmente o poder público não trabalha, né, com medidas preventivas que venham a minimizar esses danos ocasionados pelas inundações, e a concepção antiquada nos projetos de drenagem, né? Os projetos de drenagem não conseguem, né, não conseguem se adequar justamente à vazão, né, da drenagem pluviométrica, e com isso as cidades enchem, né, durante o período chuvoso, porque a vazão é muito pequena em detrimento da quantidade e volume de água precipitada. E quais são os impactos, né? Então, as bacias de pequeno porte elas sofrem porque grande parte dessas águas pluviais elas são encaminhadas para essas bacias e elas acabam, né, esborrando, né, passando da sua capacidade máxima. O aumento do pico, né, e antecipação da ocorrência, isso também vem aumentando consideravelmente devido ao crescimento urbano. O aumento do volume do escoamento superficial é outro agravante, né, que vem aumentando devido à impermeabilização do solo. A diminuição da evaporação e da descarga, né, porque as áreas cada vez mais nos centros, nas grandes cidades, nos centros urbanos, vêm se desmatando, diminuindo, né, a cobertura de vegetais, né, o solo vem sendo impermeabilizado. Aumento da poluição de origem pluvial é outro agravante, né, o aumento da poluição, né. O aumento da produção de sedimentos, como eu já tinha falado, por conta da liberação do aumento da produção desses sedimentos, há uma diminuição na profundidade, né, dos corpos hídricos, e com isso se torna mais vulnerável, mais fácil de serem, né, extravasados e ocorrer as inundações. Aqui é justamente aquele gráfico, né, da vazão tempo, né, que a gente pode inferir, né, a partir desse gráfico que o aumento da vazão
média de cheia é devido, né, à impermeabilização dos solos, e a redução do tempo de concentração e aumento das áreas impermeáveis é devido à canalização. Então, a canalização e a permeabilização do solo são fatores agravantes para o processo de inundações nas cidades. Bom, aqui eu coloquei alguns fatores agravantes quanto aos resíduos sólidos, né? Os resíduos sólidos também geram impactos profundos, principalmente na questão da vazão, né? Dessa água, né? Oriunda do regime pluviométrico. E por conta disso, há um entupimento de galerias, né? E essas águas não conseguem ser veiculadas de forma adequada. Então, a gente tem as fases, né? Justamente que são os fatores agravantes dos resíduos sólidos. Então, a fase 1, né, que é o crescimento da urbanização, há uma grande produção de sedimentos, né? Na fase 2, ocorre a transição com segmentos e resíduos sólidos, né? Esses segmentos, que são partículas menores, eles conseguem passar pelo sistema de drenagem, mas eles começam a causar impactos nos corpos hídricos, né, porque começa a assorear. E na fase 2 já há essa transição dos sedimentos para os resíduos sólidos, são partículas maiores. Na fase 3, quando a área urbana está estabelecida, a veiculação de resíduos sólidos na drenagem é alta. Isso é muito comum nos grandes centros urbanos, né, onde a população descarta os resíduos sólidos nas ruas, né, não jogam nas lixeiras, e quando vem o período chuvoso, entope galerias, né, e causa vários transtornos. Bom, pessoal, aqui eu encerro a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço.